Olá! Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 60, e diz: Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele seria preso, ele sabia que ele seria crucificado, e ele avisa os discípulos que algo de ruim aconteceria com ele, que o tempo estava chegando, e Pedro sempre se coloca como alguém que diz que vai estar lá do lado dele, inabalável. E Jesus, ele deixa bem claro: vocês, no momento da dificuldade, vocês vão me abandonar também, todo mundo vai me abandonar. E Pedro: não, eu jamais farei isso, mesmo que todo mundo abandone, eu jamais farei isso, né? Querendo demonstrar, né, uma espiritualidade, querendo demonstrar que ele é diferente, ele não é como os outros discípulos. Porém, Jesus avisa que ele não só negaria Jesus, ia falar: eu nem conheço esse homem aí, mas ele faria isso 3 vezes em muito pouco tempo. E aí, quando no momento em que Jesus está no momento de sofrimento ali, está no momento de que ele está cercado, que ele está sendo levado preso, as pessoas começam a questionar todo mundo: você conhece Jesus? Você conhece Pedro? Eu não. Na hora da dificuldade ele realmente nega, ele diz que não. Ele começa a falar de um jeito diferente, o pessoal achar que ele não é seguidor de Jesus coisa nenhuma. Ele fala claramente, ele jura, ele diz que não é coisa nenhuma. E no momento em que isso acontece, como Jesus falou que ia acontecer, né, o galo canta e Jesus olha para Pedro e ele, triste, arrependido, envergonhado, se lembra que ele disse que jamais negaria Jesus. Mesmo que todo mundo negasse, ele jamais negaria. E ali ele entende a realidade. Ali ele entende. Aquele momento ele é humilhante para ele. E é um momento de humildade, de entender que ele não era nem de perto a pessoa que ele achava que ele era. Ele achava que era invencível, ele achava que era imbatível, que nada poderia dobrá-lo, nada iria vencê-lo. Porém, na hora que a dificuldade veio, ele foi dobrado, ele foi vencido, ele teve medo. E ele falou: não conheço esse Jesus aí não, me deixa em paz. E no momento que Jesus olha para ele, quando ele faz aquilo, ele sabia o que estava acontecendo. Ele se entristece. E esse momento nos ensina muito sobre humildade, porque existem pessoas que se aproximam de Deus com a mesma arrogância que Pedro tinha, de achar que são muito boas, de achar que são pessoas capazes. Existe gente que nem se aproxima de Deus justamente por essa arrogância, por achar que não precisa de arrependimento, que não precisa pedir perdão por coisa nenhuma. Porque talvez o mundo ensinou tanto essa pessoa que ela tem que ficar dizendo que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, ela tem que olhar no espelho e falar que é linda, que não tem falhas e que não tem nada de errado em ela ser do jeito que ela é, que no momento em que a mensagem de Jesus vem e fala: olha, tem algo de errado, sim, Deus quer tratar com a sua vida, Deus quer te transformar, Deus quer mudar você para algo melhor. Essa pessoa ela se fecha, ela fala: não, eu não tenho que mudar. Não tem nada de errado comigo. E essa arrogância confiante, né? Essa arrogância do pensamento positivo, ela diz que você não precisa mudar. Porém, por mais que você olhe e fale assim: não, eu não preciso mudar, eu não preciso me arrepender, eu estou bem. Talvez vai chegar algum momento na sua vida em que, assim como Pedro nessa história aqui, você vai olhar na direção de Deus e, humilhado, vai compreender que você é um pecador e que eu sou um pecador e que nós todos somos e precisamos de Deus. Pedro precisava do perdão, porque ele não só
era um servo de Cristo, ele é alguém que andava com Jesus dia após dia, e na hora da maior dificuldade, ele abandonou Jesus, ele se rendeu ao medo, ele fugiu. E aí, por mais que na cabeça dele ele achava que ele não, talvez ele achasse que não precisasse, ele não precisava pedir perdão, ele não precisava, né, se arrepender, ele não tinha nada que ficar pedindo perdão, nunca matei ninguém, nunca abusei de ninguém, para pedir perdão por quê? Eu já ouvi muita gente falar esse tipo de coisa. Mas talvez em algum momento na sua vida você vai ter o que Pedro teve aqui, que foi clareza de espírito, clareza de olhar, entender e falar, meu Deus, esse é o tipo de pessoa que eu sou. Mas não que a pessoa que eu sou nesse momento é quem eu sou o tempo todo, mas eu posso ser assim. Eu sou capaz disso. Eu achei que eu era melhor do que isso, mas pelo jeito eu não sou. E isso não é só algo para nos deixar triste e nos desanimar, mas é algo para realmente a gente ter consciência disso. A palavra de Deus diz que todos pecamos e precisamos da graça de Deus. E quando a gente diz que isso não é verdade, quando a gente acha que é acima disso, que é melhor que isso, que não é pecador coisa nenhuma, que a Bíblia está mentindo, que Deus está mentindo, nós estamos negando a palavra de Deus. Então nós precisamos ter humildade suficiente, uma humildade que Pedro não teve nessa história, de entender que nós temos falhas, sim, nós temos problemas, sim. E todo mundo tem falha, todo mundo tem falha. Engraçado quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de defeito e de falha, o mecanismo de defesa de muita gente é imediatamente querer dividir, né? Eu falo, você tem falhas. Você tem pecados e precisa do perdão de Deus. Aí o pessoal pega assim, né, a mensagem que é para eles e quer dividir para todo mundo, para eles se sentirem melhor. todo mundo precisa perdão de Deus. Todo mundo. Sim, todo mundo. Mas eu estou falando com você. Você tem falhas. Eu tenho, mas vamos falar com você. Você tem falhas. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa da misericórdia de Deus a cada dia. Sim, eu sei, eu também. Mas para de fugir. Para de querer passar para o outro, de querer desviar, como se você não tivesse nada a ver com isso. Tenha a humildade que Pedro não teve aqui, de entender, eu preciso do perdão de Deus. Eu não sou melhor do que isso. Eu não sou incapaz de errar. Aliás, quando veio a situação, eu errei. Quando aconteceu aquilo, eu errei. E quando você tem essa consciência de que você é falho, muito mais falho do que você acredita, então você começa a entender aquilo que a palavra nos diz. Todos nós precisamos da graça de Deus. Não é para você ficar triste por causa disso, porque você achava que você era muito bonzinho e aí você descobre que você não é. Porque na verdade você estava vivendo num mundo de sonho e de ilusão. E agora você está abrindo os olhos para a realidade. Nós temos pecado. Nós precisamos de Deus. Se agora é a primeira vez que você está tendo consciência disso, seja bem-vindo. Você abriu seus olhos. Você precisa da graça de Deus. Mas é uma coisa boa isso. Porque como eu falei antes, você não tinha consciência disso. Você estava como que dormindo num sonho. E agora você está acordando para a realidade. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas Deus é fácil de se encontrar. O Senhor está de braços abertos para nos receber, para nos ajudar, para cuidar de nós. É só buscar e você vai encontrar o Senhor. Tenha um bom dia, querido. Fique com Deus e fique na paz. Até a próxima. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço, se inscreva, ajude e mais mensagens como essa virão. Um abraço. Tchau, tchau.